gente, feliz ano novo para todo mundo, né? Faz mal tempão que eu não faço nenhum vídeo. Eu tava super ocupada por conta da faculdade, entre outras coisas. E eu tava querendo falar sobre esse assunto que eu vou falar hoje, já faz um bom tempo. Inclusive, logo que eu recebi o diagnóstico, foi que eu tava pensando em falar sobre esse assunto, mas não tive oportunidade. E eu acho que hoje, dia 1º de janeiro, eu acho que é um dia ideal para a gente falar sobre esse tipo de coisa. Que é o seguinte: nós, seres humanos, a gente cresce e a gente aprende crenças que são formuladas pela sociedade por muitos anos. E a gente fica preso a essas crenças e limita a nossa vida, como limita a nossa capacidade de conhecimento, como limita até a nossa habilidade, a nossa necessidade, se for necessidade, ou talvez até nem necessidade, só uma questão mesmo de prazer, de querer, de ir além do que está determinado pela sociedade. E uma das coisas é a religião. Eu cresci na igreja católica, mas desde criança eu sempre tive uma espiritualidade bem diferente do que a igreja católica fala, e passei muitos anos tentando entender. E por conta dessa minha espiritualidade diferente do que a igreja católica, a igreja evangélica, qualquer outra igreja fala, foi um dos motivos até que eu me apaixonei pela neurociência, né? Porque eu queria entender de onde vinham essas experiências sensoriais. E aí comecei a estudar, e um assunto que me interessa muito. E apesar, sou uma pessoa, hoje eu digo que eu sou uma pessoa que acredita em Cristo, que acredita em Deus, que acredita na espiritualidade, mas eu aprendi que religião, qualquer uma que exista, um nome, uma categoria, como eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espírita, eu sou isso e aquilo. Na verdade, é uma adaptação entre a espiritualidade, em acreditar em Deus, com um desejo singular, experiência do criador da religião. Aquela pessoa tem uma percepção sobre uma coisa e determina aquilo como pura e única verdade. Por exemplo, vamos falar da Igreja Católica, né? Que ela é mais, como é que eu posso dizer, solidificada por conta do tempo, né? Porém, solidificada por conta do tempo e por conta da imposição do homem com criar regras e aquilo ali ser a verdade. Uma coisa super importante é a Bíblia. Eu concordo acredito na Bíblia, acho que a Bíblia tem coisas que são significantes, porém a religião, a fé, a espiritualidade não nasceu com Jesus Cristo nessa terra, no planeta Terra. Ela é muito mais antiga. Por exemplo, embora exista essa guerra de quem é a religião mais antiga, se é o hinduísmo ou se é a questão dos deuses do primeiro Egito, né, do Egito mais antigo, a diferença é de poucos anos. Enquanto uma tem 3.500 anos antes de Cristo, a outra tem 3.100 anos. E muitos nem consideram o hinduísmo como uma religião porque não tem exatamente a criação humana, que é separar a hierarquia dentro da igreja, o clero, a doutrina, blá, 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 não faz sentido. Isso não seria, na minha opinião, isso não determina se é
vamos dizer, um grupo de pessoas que tem uma fé em Deus a partir aquela nomenclatura que foi dada de acordo com a língua do país que foi criada. O ponto que eu quero chegar é que a nossa incapacidade de avaliar as coisas, a gente fica preso a uma religião. E tudo fora daquela religião é considerado bruxaria, é mentira, é do mal, é charlatão, blá, blá, blá. Claro, tanto na igreja católica, evangélica, espiritismo, qualquer igreja, qualquer lugar vai ter charlatão, né? Como tem muitas pessoas que têm a profecia, tem um dom que Deus deu, de fazer uma oração de cura, de ter ideia dos acontecimentos que porventura a pessoa está sentindo. E eu tenho uma prima em que, apesar dela ser minha prima, eu não tinha muita convivência com ela, intimidade. A gente foi criada mais separada, na verdade, distante mesmo. Eu não tenho muito conhecimento sobre o que ela gosta, o que ela fazia, como ela também não tem do meu. Mas a gente não deixa de ser prima por conta disso. E quando eu estava bem doente, logo depois do diagnóstico, ela entrou em contato comigo, me disse palavras muito bacanas, e ela comentou comigo que ela coloca o tarô, né? E aí ela perguntou se eu queria. Eu disse, claro, pode fazer. Ela disse, você quer saber o quê? Eu disse, eu quero saber o que Deus tiver para falar comigo. E aí eu comentando com a pessoa da minha família, e a pessoa foi querer julgar no sentido de que o tarô não seria considerado uma coisa vinda de Deus. E aí eu parei e falei para essa pessoa, vamos analisar a história da espiritualidade. Vamos falar primeiro até antes da religião egípcia com relação aos deuses. Na natureza, que é uma criação divina, uma criação de Deus, nós temos os animais, nós temos as plantas, as árvores, e cada um desses elementos, quando a gente olha, tem um significado. Se você estiver andando numa selva e você vê um leão, você pode não saber que o nome daquilo ali é leão, até porque foi a gente que criou. O leão não se apresentou, oi, meu nome é leão. Mas você sabe que aquele animal é um animal que pode atacar você, independente da língua, independente da cultura. Então, isso significa que o arquétipo, a imagem do leão tem um significado, certo? A mesma coisa uma árvore, a mesma coisa o rio com água, a mesma coisa o sol, a mesma coisa a lua. E, embora a gente não saiba, né, porque é a mitologia apenas que justifica o porquê os egípcios, por exemplo, acreditavam nos deuses, mas toda a linguagem dele era feita através de desenhos. Eles se comunicavam com desenhos e cada desenho tinha um significado, que até hoje a gente usa. Tem um olho, eles têm muitas formas geométricas que correlaciona com a física, com muitas outras coisas que, se eu for aprofundar o vídeo, vai ficar muito longo. Então, o que eu tô querendo falar com isso é desmistificar que Deus só fala com alguém através de um padre, através de uma irmã, através de um médium. Não. Deus usa principalmente as formas mais naturais, porque, só terminando, Deus usa principalmente as formas mais naturais que são encontradas na natureza para se comunicar com a gente. Infelizmente, com a evolução do mundo, a gente não presta atenção aos nossos sentidos e a gente passa a acreditar no que é muito material.
E tem coisa mais material do que o homem, né? Porque se a gente é espírito, o corpo é o material, que tanto é que quando a gente morre fica. E aí existe essa falta de conhecimento, uma capacidade de pensar um pouco limitada da gente, que a gente acredita apenas naquilo que está ali na Bíblia e que o mundo parece que só começou depois de Cristo. E outras formas de Deus falar com a gente desvaloriza ou discrimina. Eu estou fazendo esse vídeo porque, como eu falei, essa minha prima Débora, ela não conhecia nada da minha intimidade, nada da minha vida. E, como eu falei, eu desde criança eu sempre tive uma espiritualidade super desenvolvida e me impressionou o quantas informações foram passadas por ela através das cartas, que tem todas as formas naturais encontradas na natureza, e uma coisa bem mitológica também, misturada com a questão das primeiras religiões, que a gente não sabe como é, que os egípcios, por exemplo, já apareceu com a fé, né? E o que destruiu a sociedade egípcia, que por sinal foram 3.000 anos de paz e prosperidade, foi depois que um dos reis, que seria deuses, ele resolveu, em vez de ser uma religião politeísta, virar monoteísta, começou a história do capitalismo, pronto, acabou. Aí o cristianismo apareceu e tomou conta de tudo e pronto. Enfim, o que eu tô querendo chegar é que deixa Deus falar com você por onde Ele quiser. Porque eu tô te falando, eu fiquei impressionada com as coisas que foram passadas para mim. E não tô fazendo esse vídeo porque ela é minha prima, tô falando nesse vídeo porque eu, como vocês sabem, eu tô num momento assim da minha vida assim surreal, e foi uma experiência, Deus falou comigo, foi surreal, porque Ele fala coisa que ela jamais saberia, jamais. E até porque nem minha melhor amiga, minha confidente, que é a minha prima Fernanda, sabia, e ela me passou as informações. E sejam mais abertos para que Deus, por onde Deus quer falar com você. Dá uma pesquisada, tenta entender o que é a fé, não a religião também. É um pouco decepcionante depois que você descobre o que é a religião, mas é surpreendente, é muito melhor quando a gente descobre por onde Deus vem, é onde Ele está, porque Ele está em todo lugar. E eu vou até deixar o Instagram dela, quem quiser entra em contato com ela, mas é incrível, Deus está realmente em todo lugar.